Sejam todos bem-vindos ao capítulo 27. Emmanuel nos traz no capítulo 27 o título Negócios. E para basear este capítulo, ele nos traz o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 49, que diz o seguinte: E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? É uma fala de Jesus. E nós vamos entender, então, quais negócios que Emmanuel trata. Então, isso é uma fala de Jesus, trazida pelo evangelista Lucas, onde Jesus diz o seguinte: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então, vejam, esta fala de Jesus está contida no Evangelho de Lucas, mas também é narrada nos outros evangelhos sinóticos. Então, mas tem algumas particularidades que nós vamos entender, né, por que Lucas é citado por Emmanuel e que tipo de negócios Jesus ele fala, né? E interessante notar que Jesus ele profere essas palavras aos seus 12 anos de idade, certo? Então, aí nós temos, né, Jesus entre os doutores. E eu vou ler este trecho que é breve, para que nós possamos entender um pouco mais, né? Ele diz o seguinte, então vou pegar aqui do versículo 41, que Emmanuel nos traz especificamente 49, para que a gente possa ter uma visão mais abrangente. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, todos os anos, eles iam de Nazaré para Jerusalém, a festa de comemoração da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem, pensando que ele tivesse com os seus companheiros de comitiva. Andaram a caminho de um dia e o buscaram entre os parentes conhecidos, mas não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura deles. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vejam quanta coisa tem nesta passagem, né? Então, vejam que é uma passagem contada de maneira breve, mas se nós remontarmos à época dessas festividades, né, judaicas, nós sabemos que quando você saía e andavam em caravanas, né, e imaginem, em alguns mapas, nós temos que de Nazaré a Jerusalém, em média, nós temos aí uns 150, 160 quilômetros. Tá? Em outros, chega a 190 quilômetros. Então, vejam, nós temos aí uma comitiva que andava, vamos colocar 190 quilômetros
para esta festividade. Então, imaginem uma caravana, então muitas pessoas, em geral eram parentes, né, compadres, comadres, e aí você ia a estas festividades a pé. Então vejam que quando nós temos uma caminhada de 190 quilômetros, para a gente poder ter uma noção, vamos colocar que uma pessoa ande em média 30 quilômetros por dia, que já é um bom trecho. Então, 30 quilômetros por dia caminhando, né? Você está numa viagem, então você tem algumas paradas, mas à noite, então vejam, 30 quilômetros por dia, de 5 a 6 dias para chegar, né? Num percurso que hoje nós faríamos um tempo de um dia. Então, 6 dias, de 5 a 6 dias, quase uma semana para chegar nessa festa. Então, quando eles estão retornando, então vejam que para você chegar em Nazaré, quando eles estavam na festa para voltar para Nazaré, então eles passavam por Samaria, né, até chegar a Nazaré. Então, depois de 3 dias, né, os seus pais tiveram que encontrá-lo e voltar. Então, vejam que já tinham caminhado um bom trecho, né, um dia e meio, e depois voltado mais um tempo, né, até a percepção de que Jesus não estava com eles, para poder, digamos assim, resgatá-lo. Mas vejam que a aflição, você numa caravana, perguntando a todos, né, quando percebe a falta de Jesus, todos os conheciam, parentes ali conheciam, e quando você percebe que uma criança de 12 anos não estava, seu filho, né, imagine a aflição, né, já percorrido aquele caminho. Então, onde estaria Jesus? Então, a aflição, né, a preocupação era muito grande. Né? Então, quando eles vão para Jerusalém, retornam onde eles estavam na festividade, encontram Jesus ali, à vontade, e conversando com os doutores da lei à época. Né? Então, no primeiro momento, nós podemos pensar que essa resposta de Jesus é um tanto intransigente. Mas se nós analisarmos, né, quem está falando, né, então quem está falando é Jesus, aos 12 anos, porém, é Cristo. Então, se nós tomarmos a pessoa que está falando ali, né, mesmo aos 12 anos, uma consciência crística. Então, aos nossos olhos, numa leitura corriqueira, seria quase uma desobediência de Jesus. Fala, não, por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai ou dos negócios de meu pai? Outra tradução, tratar dos negócios de meu pai. Então, quais seriam os negócios, né, de Cristo? Será que seriam os nossos negócios, o que a gente toma por negócio? Então, penso que não, mas aqui encontra-se nessa narração a primeira vez que Jesus, pelo Evangelho de Lucas, que narra, né, a vida de Jesus, o seu ministério, é a primeira vez que Jesus usou a denominação Pai, se referindo ao seu parentesco, de quem era realmente o seu pai. Então, Jesus é a primeira vez que o evangelista nos narra, e também nos evangelhos sinóticos nós encontramos isso, né? Que é a primeira vez que Jesus se refere ao Pai, né, a Deus, então como Filho de Deus. Então Jesus aqui ele já está transcendendo, né, ele já transcende, né, os negócios e as inter-relações carnais, consanguíneas. Então ele não está falando do Pai consanguíneo, ele já está se referindo ao negócio no sentido de um projeto, que ele teria um projeto, tá certo? Ele teria um projeto onde ele está cuidando não da ordem do dia, também sim, porque está no mundo, né, desta feita. Porém, ele está em nome de um projeto, de um negócio maior, onde o seu pai, ele estava já cuidando dos negócios do seu pai de Deus. Então vejam a grandeza já desse espírito. Então é o que diferencia Cristo e Jesus
já com esse grau de consciência na sua infância. Porque se nós pegarmos grandes mártires ou grandes apóstolos, até santos, se nós pegarmos, por exemplo, né, Santo Agostinho, com a sua consciência, né, um santo, né, da Igreja Católica, mas que era um ser também com uma consciência elevada e de uma comunhão com o mais alto muito grande. Se nós formos às Confissões de Santo Agostinho, por sinal uma obra fantástica, né, maravilhosa, como poesia, como a vida de Santo Agostinho, na primeira parte, o que nós temos? Nós temos a vida e a busca desde a sua infância, porque Confissões, ele vem remontando até a sua primeira infância, depois a adolescência, né, criança, adolescente, e a sua busca a Deus, né, a sua busca ao mais alto, ao divino, ao sagrado. Então nós observamos quantos erros, né, e quantas intenções, né, ali, então a parte carnal, a parte de cobiça, da concupiscência do corpo, enfim, da carne. Então nós vemos vários caminhos que levaram aos grandes, digamos, santos ou apóstolos, né, do Evangelho, de Deus, de Cristo, em várias vertentes, que eles, errando, caindo, levantando, eles conseguiram uma consciência mais elevada. Porém, o que nós observamos em Jesus é que nós observamos um ser que caminhou entre nós, como ser humano, sem máculas espirituais. Ou seja, nós não observamos nele nenhuma brecha, né? Nem mesmo no deserto, enfim, com as tentações e tudo mais. Então nós observamos desde criança e depois ele retorna como uma criança obediente aos pais. Então ele tem essa obediência da sua, então, momentânea passagem como um filho, uma criança, mas ele já demonstra aqui a sua consciência crística, ou seja, o que narra também aqui no texto, né, que em seguida desceu com eles, né, eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Então, a grandeza do que Jesus proferira naquele momento não fora aprendida, não fora compreendida totalmente. Então, ele já está prenunciando a sua missão, que ainda, obviamente, não é o início da sua vida pública, até porque Jesus sabia que ele precisaria implantar várias coisas, ou seja, que a sua missão tinha que ser feita de tal forma que, quando ele anunciasse a sua vida pública, ele saberia que ele teria muito pouco tempo. Então, Jesus alargou o máximo possível que ele pôde o seu ministério publicamente, né? Até mesmo na bodas de Caná, quando a mãe dele pede para fazer que o vinho havia acabado, né? De início ele fica de início ele fica recalcitrante. Então o que acontece? Ele fala, ainda não é chegado a hora, mas um pedido de sua mãe, e na alegria de servir a um amigo, ele faz, e isso já começa a suscitar, né, muito burburinho, né? Então, vejam que o que Jesus está anunciando é que ele tem uma missão maior aqui, né? Obviamente que ainda como criança, mas que a posteriori vai se confirmar os vaticínios das antigas escrituras, né? Então, aqui nós temos algo muito importante dele enquanto criança, né? Mas numa consciência já crística. Então, quando nós observamos, né, essa aflição dos pais dele, vejam que se eles caminhassem 30 quilômetros de 5 a 6, 7 dias, uma semana, tiveram que voltar tudo isso, imaginem a aflição, e Jesus estava lá sereno. Então, Jesus já se desloca de uma situação onde ele, claro, que ele dá importância para sua família consanguínea, sempre deu, né? Mas que o objetivo maior dele, né, era realmente cumprir os desígnios, né? Como ele mesmo fala, do seu pai. Já estava ali
cuidando desses negócios, né? E tem outras passagens também que nós encontramos esses indícios, né? Mas Emmanuel nos traz o seguinte em relação a esses negócios, ou a esse negócio no qual Jesus se referiu, traçando um paralelo com a nossa visão, vamos dizer, mais mundana, né? Ou mais humana, talvez. Então, ele diz o seguinte: o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Aqui nós já temos algo importante para que nós continuemos. Primeiro ele fala homem do mundo, então ele não está falando homem no mundo. No mundo todos nós estamos, Jesus também esteve entre nós. O que ele diz do mundo, já com a visão do mundo. Eu sou do mundo. Se nós acharmos que nós somos do mundo, ora, o mundo está aqui, quantas gerações se passaram e nós passamos, nossos antepassados. Sempre que eu achar que eu sou do mundo, né, eu estou me apegando a algo efêmero, como ele termina, interesses efêmeros. Tudo que há no mundo é efêmero. Como nós vamos intencionar as nossas ações, né, a nossa intenção vai determinar muita coisa. Então, homem do mundo, quando eu me considero do mundo, quando eu perco as coisas do mundo, quando eu até me vou do mundo, um dia todos nós iremos, eu perdi tudo. Vejam que esta é a aflição da alma, que perde as coisas, que tem as perdas. Nós falamos um pouco disso no capítulo passado, né, da coisa do apego. Então vejam que o problema não é estar no mundo, é nós acharmos que somos do mundo. Então isto já é um anúncio que o Emmanuel nos faz, já para uma reflexão do que vai vir. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos, externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. Então, não tem problema nenhum. Né? É legítimo. Tem gente que trabalha, né, com essa parte, né? Bolsa sobe, desce. Né? Então, são efêmeros negócios. Então, até aí nós estamos no mundo, nós necessitamos de um trabalho, de um labor para o nosso sustento, para a nossa vida carnal, e é o que nos dá o nosso sustento. Né? Então, até aí tudo bem. Mas que tudo é transitório. Então, as bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Olha que interessante. Só então quebram o esquecimento fatal. Olha como as palavras de Emmanuel são percussientes. Olha só. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. Mas o que ele quer dizer? Quebram o esquecimento fatal? Ora, ao longo de toda a vida nós esquecemos, talvez, do que seja essencial. Nós temos até poetas que dizem, né? Devia ter, né, amado mais, ou nos preocupado menos com as coisas pequenas, né? Ter visto o sol nascer, coisas do tipo, né? Então, o que Emmanuel nos traz é que quando estamos a morrer, ou seja, quando nós perdemos algo, né, no fim da vida, é muito comum nós lermos relatos de pessoas que falam, ó, eu me arrependo de não ter feito isso, ou de não ter feito aquilo, né? Ou deveria ter feito mais tal coisa.
Porque no dia a dia, nós, ao nos tornarmos funcionais, né, do que nós precisamos fazer, está tudo bem de nós fazermos as coisas que nós precisamos fazer para o dia a dia, né? Mas o que ele está dizendo é que muitas vezes nós nos lembramos dos interesses eternos, ou seja, do que é essencial, primordial, somente no fim da vida, né? E quando, na maioria das vezes, nós não podemos voltar no tempo ou fazer as coisas, né? Então, de maneira que, em geral, o homem percebe algo quando lhe falta, e quando tem, ele não dá conta. É só nós observarmos o ar que nós respiramos. Nós respiramos o ar a todo momento, no entanto, nós não valorizamos de certa maneira, né? Então, é só nós imaginarmos que nós podemos ficar sem comer, sem beber por muitos dias, mas alguns minutos sem respirar, nós morreríamos. Então, o que ocorre é que, para alguém que está num aparelho de oxigênio com a sua respiração comprometida, o ar é a coisa mais importante para ele naquele momento. Embora para nós, muitas vezes, nós nem atentamos que nós estamos respirando o ar e que o ar é tão vital para a nossa sobrevivência. Mas para aquele que está com aquilo em escassez, é muito importante. Nós observamos que nós não sabemos, né? Se não formos um anatomista, algum estudioso da fisiologia humana, que nós temos um baço, um pâncreas, uma vesícula. Porém, quando há algum desequilíbrio naquela região e é uma dor, quando nós vamos investigar aquilo, você fala, pô, mas então eu estou com um problema em tal órgão e aquilo está doendo, uma dor lancinante, e é por causa desta dor que nós vamos tratar aquilo como algo mais importante do momento, né? A ordem que nós colocamos e como nós colocamos os nossos valores em balanças, né, relativas. Então, é muito fácil o homem, pelos apelos que existem no mundo, relativizarmos coisas que não têm tanto valor perene, mas são transitórios, como valores muito importantes para o homem, e as coisas que são vitais mesmo para a nossa sobrevivência, vamos partir da nossa existência carnal, como o ar, como um alimento, como uma água. A gente não tem isso em alta conta. Nós temos outras coisas. Até esquecemos de comer, de beber para realizar um trabalho. Isso acontece, né? Porque nós relativizamos coisas que não são relativas, né? Que são muito importantes. Então, quando nós, por exemplo, como carreiristas de alguma coisa, colocamos tanta força por anos em alguma coisa e conseguimos atingir um certo status, né? E, obviamente, que isso, uma hora, esvairá das nossas mãos, dos nossos dedos. Por quê? Porque se isso não, por algum motivo, nos escapa, né? Até mesmo pela nossa trajetória de vida, uma hora nós vamos ter que parar de fazer essas coisas, né? E é muito interessante esta valoração, porque, como falou um educador que eu gosto muito, que é Rubem Alves, ele falava o seguinte, ele disse que, numa entrevista, que isso está relatado num livro dele, que nos momentos de maior repercussão, digamos assim, tanto midiática quanto de pompas e circunstâncias, recebimentos de láureas, de condecorações, né, tendo socialmente um prestígio, né, ele não se lembra de nenhumas vezes que ele for homenageado em grandes lugares, com grandes públicos, ele não tem de fato, um sentimento de felicidade em nenhum desses momentos. Por quê? Porque horário, né, apreensão, tem que chegar naquele horário, então é aquela coisa de você ter algo que é feito pro forma, né, mas ele tem momentos felizes que ele atribui como felizes, né, e como momentos alegres nas mais corriqueiras passagens da vida. Então, por exemplo, nós estamos aqui, por exemplo, falando e pela janela entra um pássaro, por exemplo, né, e começa a cantar um beija-flor, coisas simples que nós não esperamos. Então, ele diz que
nos momentos de distração realmente, não naquele momento que está dia tal, hora tal, eu vou ser homenageado. Isso é uma certa tensão, né? De um certo prisma no olhar, pode ser até uma certa tensão, né? Nada de feliz. E que nos momentos de distração realmente, que o ser humano ele pode encontrar os movimentos de intensa felicidade realmente. Então, quando nós abrimos, por exemplo, uma janela, estamos fechados, trabalhando e abrimos e vemos um pôr do sol, por exemplo, maravilhoso, diante da grandeza daquela beleza que nós não entendemos, mas é belo, que nós sentimos na nossa alma que aquilo é belo, nós nos sentimos felizes, nós nos elevamos. Então, este grau, essa graduação, até onde pode chegar a beleza, né? Aqui um parênteses, né? Porque o que nós enxergamos que é o belo, né? Então, eu lembro de um episódio do Sócrates mesmo, né? Então, ele fala para o seu interlocutor, que vai dar uma palestra sobre a beleza, né? É um orador, né? Hoje seria um palestrante, digamos assim. Então, você vai falar sobre o quê? Aí o rapaz fala para ele, vou falar sobre a beleza. Ele fala, você vai falar sobre a beleza? E Sócrates o encontra, né? Nesse interregno, enquanto ele está indo para falar, né? Sobre a beleza. E Sócrates fala, então deixa eu te perguntar o que é a beleza, né? Por acaso, o que é belo para ti? E ele cita uma mulher. Na verdade, não é uma mulher. Nós temos que... Ele cita que é uma virgem, né? Porque, óbvio que na época, né? A virgem era tida como uma beleza imaculada, né? E pura, né? Tanto é que os oráculos, né? Eram mulheres virgens, né? Porque simbolizava a pureza, enfim. Então, à época, isso era belo. Então, ele falava, uma virgem, Sócrates. Vamos colocar como uma mulher, né? Então, uma mulher é bela. Ele falou, ok, uma mulher é bela. Ele fala, tá, e uma panela? Uma panela de cozinhar, uma panela, ela é bela? E aí, ele diz, por que você está falando de uma coisa tão, tão corriqueira, de uma coisa tão, vamos dizer, comezinha, né? De um objeto, né? Aí ele fala assim, não, me diga, uma panela pode ser bela, uma linda panela? Ele falou, ó, uma panela pode ser bela. Aí ele falou, ok, você afirmou que uma panela pode ser bela. No entanto, uma panela comparada a uma virgem, a uma mulher, ela falou, ah, Sócrates, uma panela pode ser bela, mas comparada com uma mulher, ela chega a ser feia. Falou, peraí, uma panela, então ela pode ser, você me afirmou que uma panela pode ser bela e feia ao mesmo tempo, mas essa mulher que você me disse e colocou em alta conta, que era uma mulher bela, comparada a uma deusa, porque os deuses, nós tínhamos vários deuses, né, cultuados na época. Por exemplo, Atenas. Então, ele não, porque os deuses eram tidos como mais alto no panteão. Então, ou seja, comparado a um deus, essa mulher, o que seria? Comparado a uma deusa, esta mulher chegaria a ser feia a uma deusa? Então veja, Sócrates diz o seguinte, meu caro Hípias, como que você afirma que algo pode ser belo e depois você afirma que pode ser feio? Não importa a comparação. Então, o que é belo de fato? Mas aí Sócrates está querendo dizer do belo em si, do belo em si, do arquétipo, do belo, o belo pelo belo. Então, se você afirma que uma coisa é bela e ao mesmo tempo, ou ao passo que a posteriori você afirma também que é feio, não importa a comparação, aquilo não é belo de fato, porque o belo, ele não pode ser belo e feio. O belo em si, ele é o belo, não tem contradições. Então, onde está esse belo? Então, se você me afirma que é o mesmo objeto, né, e aqui no caso comparando com uma deusa, né, que a mesma, vamos colocar primeiro um objeto, depois você compara com algo que seria divino, mas quais graus você tem do belo? Então, se você tem vários graus, a graduação aí, o que é o belo em si?
O belo não pode ser algo que é belo e que você me afirma depois que é feio. Onde está o belo em si, não uma harmonia que eu chamo de belo, algo harmônico, né? Então é aí que a coisa pega, né? O que é o belo? O belo em si, e não o belo relativo. Vejam. E nesse pensamento, em geral, as pessoas não tinham resposta quando chegava nesse nível. Porque é óbvio que nós estamos falando, Sócrates queria extrair o que era o belo em si, né? Então, o belo, quando ele é relativo, da onde vem o belo mesmo para que nós chamemos as coisas aqui do belo? Qual é a nossa visão do belo, né? E até me relembra uma passagem dos Mensageiros, né? No capítulo 16 dos Mensageiros, é muito interessante, porque isso tem a ver com essa relativização, né? E do olhar, né? Da onde vem esse belo, né? Porque no capítulo 16 dos Mensageiros, o André Luiz ele vai ao posto de socorro, né? Quando ele vai a um posto de socorro, né? No mundo espiritual, ele é ciceroneado, ele é o seu guia é chamado por André Luiz por Alfredo, nome de Alfredo. E quando ele está neste posto, André Luiz vê um quadro, né? E este quadro o enche de júbilo. Ele fala: este quadro é maravilhoso, mas parece uma cópia de um quadro que um pintor francês pintou na Terra. Vejam, uma cópia de um quadro que existe na Terra. E aí, Alfredo diz: meu caro, o que vistes na Terra é uma cópia do original que você agora está de frente. Percebam, havia um quadro lá. E ele explica isto, né? E explicando já muitas inspirações de artistas terrenos. O que Alfredo conta para André Luiz nesta viagem, que ele faz esta visita a este posto de socorro? Ele conta o seguinte, que numa noite, né, de grande inspiração, este pintor francês, né, que existiu, viveu entre nós, pintor francês Bonnat, ele cita o pintor francês, ele veio até o posto de socorro e, observando e vendo esta obra, né, ao acordar, ele dizia que era um sonho lúcido. Quantos já não tiveram sonhos lúcidos, né? E que ele não esperou nada, ele acordou e já se pôs a pintar para refletir. Olha, aqui eu até faço um convite a vocês, né, que estão acompanhando aqui conosco. Procurem este quadro chamado O Martírio de São Denis, do pintor francês Bonnat. Busquem, hoje é muito fácil de nós acharmos. Vejam a beleza de luz e sombra, vejam que pintura magnífica. E isto é uma rúbrica, é um rascunho perto do que André conta. Diante dele, aquele quadro maravilhoso, né, que só faltava saltar da parede, né? Parede que nós chamamos do mundo espiritual, outra matéria, né? Uma matéria mais sutil. Então estava ali aquele quadro e aquilo encheu o coração dele, né? Porque imaginem a beleza do quadro, que nós não poderíamos sonhar, né? E ao sonhar nós tentamos reproduzir aqui, como artistas fazem, como letras de músicas que nós vemos, pinturas, né, esculturas maravilhosas. Da onde vem essa inspiração? Platão diria que do plano das ideias, que nós trazemos para o mundo sensível. Então, uma cópia, até mesmo os pastos, né, e cercanias, né? Imaginem aqui esses verdes matas, né, que nós temos, a natureza, né, muito profícua em beleza, em cores maravilhosas, matizes que nós não conseguiríamos reproduzir, né, nem o mais inspirado artista conseguiria, pela nossa capacidade limitada de transferência de informação.
Nós perdemos informação, mas vejam, até isso nos conta André Luiz ao longo de sua obra, que as árvores, os campos, né, do plano espiritual onde ele passou, e ele relata para nós, eram, assim, indefiníveis com palavras. Então, o que nós podemos ter é o que conseguimos ter nas obras escritas, mas que só vivenciando nós poderíamos abarcar isso. Então, vejam, essa é a beleza de que fala Sócrates. Onde está a beleza de fato? Comparou uma panela com uma mulher e com uma deusa. Mas aonde vai essa beleza se nós observarmos os outros mundos? Um quadro daqui, um quadro do plano espiritual, isto vai até onde? Né? Aonde remonta, né, esta beleza primordial? Onde está a beleza primordial? Que nós chamamos de belo. Talvez uma harmonia, uma simetria, né? Talvez proporções áureas, enfim. Onde está tudo isso? Né? Existe num plano que nós vamos trazendo para o nosso plano. Então, isso pode ser relativo, mas vamos nos ater aqui na sequência, continuando com as palavras de Emmanuel, porque ele diz que só então quebra um esquecimento fatal. Por que o esquecimento fatal? Voltando aqui, né? Os países têm negócios, eles estão aí, nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se de maravilhosas atividades na inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, aqui nós vamos repetir este trecho, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal, né? E aí tomam conta, né, do que seria o essencial. Em geral é assim, entre nós. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Ou seja, o melhor negócio da terra. Não importa se vai trabalhar numa bolsa de valores, se você vai trabalhar varrendo uma calçada, se você vai trabalhar como um artista, se você vai trabalhar num escritório, né? O que ele está dizendo aqui, né? Que o melhor negócio da terra, né? Porquanto operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Ou seja, se nós estamos trabalhando num escritório, nas vendas, é como nós vamos encarar isso. Ou seja, todo trabalho aperfeiçoa o homem. Então, o trabalho não é o trabalho em si pelo trabalho, né? Tudo bem, você pode trabalhar só para pagar as contas, mas o que Emmanuel nos traz? Que é a providência divina, ou seja, estou naquele trabalho. Todo trabalho aperfeiçoa-me, ou seja, eu estou em busca de algo, porque é assim que nós temos que fazer para sobreviver. Comereis com o suor do seu rosto, homem, ou seja, homem, humanidade. Então, a partir daí, nós precisamos nos mover, trabalhar, o trabalho, para que nós tenhamos o sustento. Mas isso não é um objetivo em si, isso é um meio. E como meio, eu recebo do suor do meu rosto o meu trabalho, eu pago as minhas necessidades básicas, ou seja, eu me mantenho materialmente, porém, isto me traz outros aperfeiçoamentos. Então, dependendo do trabalho, eu vou melhorar a minha relação interpessoal, dependendo do trabalho, eu vou me articular melhor, dependendo do trabalho, eu preciso fazer uma série de estudos para executar aquela tarefa. Então, todo trabalho, ele pode me elevar em inteligência, em conhecimentos, não importa de qual seja o vetor, de qual seja o conhecimento, mas ele está sempre me elevando como ser humano. Então vejam que não é o trabalho em si com a sua paga, é mais que isso, é o que permeia o trabalho. Porque nós vemos, quando nós perdemos isso, ou quando nós não produzimos, por que o homem busca o trabalho para se aperfeiçoar? Porque ele necessita em busca de algo. Vejam que quando eu não preciso ir em busca de nada, se o homem já tivesse tudo, estivesse em berço esplêndido, com tudo já, vamos dizer, não precisando trabalhar, por que ele iria se aperfeiçoar, caminhar, ir adiante?
e desbravar mares nunca antes navegados, por exemplo? Porque ele precisa, o homem é um buscador, o homem é um conquistador por natureza. Então é por isso, vejam, se não fosse assim, através dos problemas, o homem evolui. Olha só, meus segundos olhos aqui, né? Então, através de uma, vamos dizer assim, de um objetivo de melhorar a visão, eu tenho uma solução através da minha inteligência, minha segunda pele. Por quê? Porque eu preciso me aquecer. A luz que está aqui, eu trago o sol para dentro da minha casa, porque antes, ou uma lamparina, uma vela, porque antigamente eu só podia trabalhar à luz do sol e o dia indo embora. Se eu sou um escriba antigo e eu preciso copiar e copiar alguma coisa importante, fazer um trabalho, eu preciso de uma vela, de uma luz, e aí eu começo a desenvolver lampiões até chegar à luz, aprimorar. Ou seja, o homem ele se desenvolve através das dificuldades, né? Então, nós observamos, né, que quando o homem chega no mundo, o mundo é inóspito para ele. Se fosse assim, nós não nasceríamos aqui neste mundo já encontrando casas, prédios. O homem antigo não encontrava nada disso. Ele teve que desenvolver a sua inteligência para que ele pudesse ficar com mais conforto no mundo. Não vamos entrar no mérito que o homem está utilizando para o bem, para o mal. Ele utiliza de várias formas, mas a evolução da sua inteligência, o aperfeiçoamento da sua consciência, o faz. Antigamente nós vivíamos em cavernas, hoje nós construímos casas, lares para morarmos. Por isso que nós habitamos tanto a Antártida, lugares inóspitos, como um lugar de muito calor, muito frio, gélido. Ou seja, o homem se adapta a diferentes lugares, porque ele é o ser possivelmente mais adaptável. Nós vemos espécies de animais que só conseguem sobreviver em certos ambientes pela sua natureza. O homem, ele pode viver em vários lugares com diferenças de temperatura e pressão diferentes, né? Vejam, um felino não consegue voar, então uma ave também, ele tem suas limitações, né? Seres que vivem em certos ambientes, eles se limitam ali. O homem não. O homem vai aos céus, o homem vai ao mar, né, nas profundezas, onde até hoje a inteligência dele continuou, passa dos arranha-céus e vai para fora do planeta. Veja, é uma conquista ao longo dos tempos, através da sua inspiração, da sua inteligência. Então, o homem, né, como diria nos contos gregos, né, Prometeu, deu fogo do conhecimento ao homem. Foi punido por isso? Não vamos entrar na mitologia grega, senão aqui nós poderíamos ficar por dias, meses, anos, né? Mas ao homem foi dado o fogo do conhecimento, né? Então, esta é a beleza do ser humano, né? É o ser mais versátil da natureza, não acima dos outros, né? Que eu quero dizer, mas o homem, ele tem, né, na sua constituição, a inteligência que difere dos outros seres viventes na Terra, né? E Emmanuel, ele continua. Então, a providência divina, onde nós estamos, nós podemos progredir. Qualquer lugar que o homem esteja, pela vontade. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões de troca, é o que nós estamos falando. Então, o trabalho é um meio, né, que desenvolve outras potencialidades do homem. Então, hoje nós podemos estar fazendo uma atividade, em outros tempos, talvez nós fomos outras coisas, nós vamos acumulando, né, nos desenvolvendo em vários atributos, né. Deus permitiu as transações do planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos. Então, tudo é permitido por Deus, né? Então, não há nada errado a fazer negócio, ganhar dinheiro, ter lucros, dividendos, operar, fazer isso, aquilo. Nada disso. Se fosse assim, não seria viável ao homem, né? Então, deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, por meio deles, qual o maior de todos.
Eis porque o mestre nos fala claramente, nas anotações de Lucas: não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? E assim finaliza Emmanuel, né? Olha só, né? Então aí, obviamente que nós não podemos comparar, né, os negócios, né, num projeto de Cristo que veio até nós, ou seja, num projeto maior para que Deus pudesse habitar entre nós, né, ser um de nós e nos ensinar até hoje, estamos ensinando, né, Cristo, Jesus, ele cuidava desse negócio, né, do negócio dele, ele veio fazer o negócio dele. Então, aos nossos olhos humanos, à época, quem olha, muitos podem observar a vida de Jesus e falar, mas o cara morreu, peraí, não foi um negócio assim, né, tão lucrativo para ele, vantajoso? Peraí, nós estamos falando de um ser crístico, onde os pensamentos dele não é os nossos pensamentos, né? E não é mesmo, né? Porque nós estamos falando de objetivos que transcendem essa nossa estadia breve, né, aqui na carne. Então, nós ainda não entendemos, né, na sua totalidade isso. E é por isso que é repetido, é falado e falado. Por quê? Porque quando nós entendermos isso, nós não existem vários povos, né, ao longo da humanidade, que vocês pegam alguns povos que eles... Então tá bom, então é só a vida espiritual, então eu vou ficar aqui meditando, minhas unhas vão crescer, eu vou ficar meditando, eu não vou tomar banho, eu vou ficar meditando, eu vou entrar num êxtase aqui, eu vou sair do mundo para viver só o mundo espiritual. Ora, qual é o meio do caminho? Quando nós entendermos que nós somos seres carnais e espirituais, só que o que traz a palavra, que onde está o nosso tesouro, o nosso coração, se tiver num lugar onde as traças não corroem, que é no nosso ser espiritual, não tem problema nenhum nós passarmos pelo mundo, o mundo onde Deus fez. Jesus falou, tereis vida e vida em abundância, em ter as coisas, tudo que nós precisamos e além. Que em Deus não tem problema de nos dar tudo, somos nós que nos limitamos. Agora, a minha intenção disso, né, então, é estarmos no mundo, sem sermos do mundo, simples assim. Quando eu digo que eu sou do mundo, tudo que eu perco no mundo, eu me dedico a minha vida inteira para uma coisa que quando eu perco, né, eu perco o chão, né? Eu perco o chão. E nós falamos no capítulo passado, né, do júbilo de seres que colocam os seus tesouros no espírito, né, que é imortal, como Paulo, como grandes mártires, vamos dizer assim, né, que passaram pelo mundo incompreendidos e que mesmo, né, ao contrário e sendo afrontados por todos os paradigmas vigentes, tinham esse júbilo de estarem ancorados nos valores do espírito. Então é isso, né? Não é para ser uma seta, não é para viver meditando, orando, rezando, tudo bem. Existem seres que são afeitos a isso, mas o que a palavra nos traz é que ao encontrarmos esses objetivos mais altos, nós podemos divinizar, usando esta palavra, né, mas divinizarmos os nossos atos e ações. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo o Espírito, né? Isso é trazer o reino dos céus para nossas vidas, não é algo que nós vamos fisicamente caminharmos e irmos para lá. É trazermos isso nas nossas intenções. O reino dos céus está em todos nós e o nosso templo é o nosso corpo, nossa alma. Então, a partir daí, nós podemos modular os nossos valores com valores mais altos, né? Que tenham mais motivação e razão para nossas vidas. E não somente eu faço isso todo dia, nossa, mas começa a perder o interesse pelas coisas, pela vida, não tem mais aquele elan, né, de buscar as coisas, né? Do brilho nos olhos daqueles que lutam, né? E lutar, no bom sentido, é a luta interna com nós mesmos, não é competir com outra pessoa, né? Porque nós não sabemos quem é a outra pessoa, né? É uma luta positiva dentro de nós, como Santo Agostinho nos narra em Confissões, e todos os outros que encontraram uma paz de espírito, né? Que passaram por nós, que é a nossa métrica, né? Que é a nossa métrica de seres humanos também, que encontraram isso, né? Que nós vemos que não é que seja fácil, mas que é possível, né? Que é possível de nós caminharmos e darmos esse sentido, mas é uma questão individual.
de orar e vigiar os pensamentos, as ações, as intenções. E se cada qual fizer este trabalho, vejam que isto vai ganhando, né, uma quantidade exponencial. E isto vai influenciando nos outros. Essa é a mudança que tanto falam de uma transição planetária, da mudança de consciência, é algo individual que extrapola, né, e que vai tendo uma quantidade crítica para que as consciências vão também se alargando, certo? Então, Emmanuel nos traz hoje, muito curioso esse título, né? Que foi negócios, né? Então, em que medida nós estamos levando os nossos negócios, né? Não só financeiramente, né? Mas os nossos negócios, sim, os nossos tesouros, onde está o nosso coração, e ali está nosso tesouro, né? Então, e já começar a reconduzir, não esperar chegar ao fim da carreira, como diria Paulo, né? E ele disse, combati o bom combate e guardei a fé, né? Terminando a minha jornada. Será que nós vamos poder dizer isso? Então, é importante que nós possamos fazer essa reflexão já. E agora, neste momento, nós só temos o agora. Este momento que nós estamos refletindo. A receita também Santo Agostinho nos dá. Antes de nós fecharmos os olhos, né? Quando nós estivermos sozinhos, passarmos em revista como foi nosso dia. Né? Isto também é um aperfeiçoamento conosco mesmo. O que nós fizemos de bom, né? E assim nós podemos reafirmar isto, né? Para conseguirmos continuarmos nessa jornada, aquilo que nós achamos que nós podemos melhorar, isso eu fiz, mas poderia ter feito diferente, melhor, né? Isto é a luta que eu digo, a batalha que nós falamos interna, e este é o bom combate, né? Para que nós possamos ser melhores para nós e para as outras pessoas, né? Então, esses são os nossos negócios, né? Os negócios que traz Emmanuel, e que também, aos 12 anos de idade, Jesus já nos ensinava, né? Então, assim nós encerramos esse nosso trabalho que eu digo de leitura, mas não deixa de ser, né, um trabalho de estudo, né, com uma lupa aqui nos evangelhos, as palavras que os evangelistas nos trazem através das escrituras, lembrando, né, que são ideias, né? A Bíblia em si, do grego, né, vem da Bíblia, né, que quer dizer os livros, né? Então, a Bíblia são livros, né? O cânon da Igreja Católica, seja da Igreja Protestante, evangélica, de qualquer denominação, né? O que nós fazemos aqui é através, né, ou por meio, né, da visão de Emmanuel, muito própria, né? E do nosso irmão Chico Xavier, vou dizer dessa forma, é nós refletirmos mais, extrairmos o que nós podemos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, que nós estamos nos transformando diariamente, agora, neste momento. Então, nós nos encontramos no capítulo 28,